Olá, meu querido irmão e minha querida irmã em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Para quem não me conhece, eu sou Charles Oliveira e eu comecei aqui no canal uma série de estudos bíblicos com o tema Estudando a Bíblia com Charles Oliveira. E nós já estudamos sobre a Bíblia Sagrada, já estudamos sobre a beleza da criação divina, já estudamos sobre a origem do mal, sobre o plano da salvação, sobre fé, arrependimento e confissão. Estudamos sobre os sinais da volta de Cristo. Estudamos sobre a volta de Cristo. Estudamos também, e hoje iremos estudar sobre o milênio. Todos os vídeos que eu citei aqui, todos esses estudos estão aqui no canal. É só você clicar, entrar no canal, se inscrever, deixar o sininho do like, comentar, compartilhar e assistir os vídeos que já estão aqui no canal. Hoje, como falei, o nosso tema será sobre o milênio. Mas antes de começarmos o nosso estudo, eu tenho sempre o costume de orar para que o Espírito Santo possa ser o nosso professor. Então feche seus olhos e vamos juntos orar. Grandioso Deus, Pai que nos céus habita, aqui estamos, Senhor, para te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um de nós. Te pedimos que o Senhor continue falando conosco através desse estudo, pois será um tema muito importante para cada um de nós. Que o Senhor nos perdoe e nos purifique em nome de Jesus. Amém. Aqui tem um texto para a introdução do assunto que diz o seguinte: na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar, até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e em que circunstâncias estará Satanás? Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos respostas nas Escrituras Sagradas para essas indagações. E aqui tem a primeira pergunta: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Para responder essa pergunta, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Apocalipse fica é o último livro da Bíblia. Você vai abrir no capítulo 20, versículo 6. O texto diz o seguinte: à medida com que eu for falando os textos aqui, você dá uma pausa no vídeo, procura o texto na sua Bíblia, depois você clica novamente no vídeo para que você possa me acompanhar através deste vídeo, tá bom? O texto lá de Apocalipse 20, verso 6 diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Primeira coisa que eu quero destacar: essa palavra bem-aventurado significa felizes, né? Então, felizes e santo, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque, como nós vimos, a Bíblia fala de duas ressurreições: a primeira da vida eterna e a segunda da morte eterna. Está no vídeo passado, no último estudo. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele, com Cristo, 1000 anos. Né? Então, esse é o tempo de que nós iremos... nós estaremos lá no céu, né? Irão para o céu, nós iremos para o céu, amém? E reinaremos com Cristo durante os 1000 anos. Nós seremos sacerdotes, isso é o que o texto diz, de Deus sobre eles, ou seja, sobre nós. A segunda morte não tem poder. E nós não permaneceremos aqui na terra. Estaremos lá no céu durante os 1000 anos. Próxima pergunta para responder, para continuarmos aqui no nosso estudo, diz assim: o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Vamos continuar aí em Apocalipse, capítulo 20, só que nós vamos ler o versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4 diz o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar.
vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Aqui nós vemos o seguinte, nesse texto, que nós, os salvos, receberão autoridade para julgar. Está aí no começo do verso. Os salvos decidirão o retorno de Lúcifer ao céu? Não. Nós não vamos decidir isso. Os salvos entenderão por que muitos não estarão lá? Sim, com certeza. Porque nesse momento, Deus irá nos mostrar o tanto de oportunidades que essas pessoas tiveram, mas que elas não aceitaram a Jesus com as suas atitudes, né? Então, nós vamos entender o porquê que muitas pessoas não estarão lá. Inclusive pessoas que nós achávamos que iria estar lá, mas não estarão. E nós vamos entender também o porquê que muitas pessoas que nós achávamos que não estariam lá, lá estarão. Tá bom? Próxima pergunta. Pergunta 3. Como ficará a terra durante esse período? Para responder essa pergunta, vamos para 2 textos na Bíblia. O primeiro texto está lá em Jeremias, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 23 ao 26 e depois capítulo 25, versículo 33. Jeremias 4, 23 a 26 diz o seguinte: Olhei para a terra, e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e eles não tinham luz. Verso 24. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todas as colinas estremeciam. Verso 25. Olhei, e eis que não havia ninguém, e todas as aves dos céus haviam fugido. Verso 26. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas e em ruínas, diante do Eterno, diante do furor de sua ira. Aqui, nós vimos nesses primeiros versículos, que a terra estava sem forma e vazia novamente, como estava lá no Éden. E aqui fala também, aliás, vamos ler o versículo, capítulo 25, versículo 33, diz assim, ó: Os que o Eterno entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Aqui nós vemos que, nesse texto, que o profeta viu milhares de pessoas, milhares de corpos mortos, sem um em cima do outro, amontoado. Aqui fala como esterco. Essa palavra esterco quer dizer cocô, fezes de gado, né? Então, vai estar uns corpos sobre os outros. Imagine aí a fedentina que vai estar, né? Então, a terra ficará sem forma e vazia. Voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. Estará um monte de pessoas mortas, né? As cidades ficarão todas derrubadas e destruídas. Diante da vinda de Cristo, a terra ficará cheia de pessoas mortas. Pergunta 4. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Apocalipse 20. Volta lá na sua Bíblia para Apocalipse capítulo 20. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim, ó: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso,
é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aqui fala que um anjo, né, desceu do céu e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Essa chave do abismo não é como nós pensamos ser, que é uma chave tal e uma corrente que como nós vimos aqui no nosso cotidiano. Não. E ele vinha trazendo Satanás, né? Mas como Satanás ele ia ficar preso? Ele não ia ficar preso em grades, não. Em correntes, não. Ele ia ficar preso aqui na terra porque ele não ia ter ninguém que tentar. Porque, como nós vimos lá em Jeremias 25:33 e Jeremias 4:23 a 26, estará um monte de pessoas mortas, amontoadas, né? Umas por sobre as outras. Então Satanás vai ficar preso, porque ele não vai ter quem tentar, né? E aqui fala também, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Por que seja solto? Porque quando Jerusalém descer, a nova Jerusalém, descer aqui a terra, os mortos sem Cristo, eles ressuscitarão para tentar tomar a terra, a nova Jerusalém. E Satanás vai enganar de novo essas pessoas para tentar tomar. Por isso Satanás aqui está dizendo que ele será solto, mas por pouco tempo. Amém? Pergunta 5. Então, vamos para dar continuidade aqui à resposta da pergunta 4. Nesse período, na terra ficarão vivos apenas Satanás e os seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar. Confirma o que eu falei. Ele não ficará preso em corrente, mas ele ficará preso porque não vai ter quem tentar. Pergunta 5. Passados os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Apocalipse 20, versos 5 a 7. Diz assim, ó, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Confirma o que eu acabei de falar, né? Por que Satanás vai ser solto de sua prisão? Porque as pessoas já estarão, que não aceitaram Jesus, elas ressuscitarão para receber a condenação. E aí Satanás vai enganar novamente aquelas pessoas para tentar tomar Jerusalém. Só que aí vamos dar sequência aqui, que eu não quero dar spoiler, né? Para que você possa entender. Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Apocalipse 21, versos 2 e 10. Depois vamos voltar para Apocalipse 20. E nós vamos ler o versículo 5 e versículo 7. Apocalipse 21, verso 2. Essa é a pergunta 6. Diz assim: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou, estamos no verso 10, e me mostrou uma cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Agora capítulo 20, versículo 5 e versículo 7. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Então, aqui, mais uma vez, confirma o que eu falei, né? Que a Nova Jerusalém, a cidade santa, descerá do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo, e Satanás vai tentar enganar, vai enganar novamente essas pessoas. E aqui fala no verso 10, Apocalipse 21, 10. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Pronto. Agora, a cidade santa descerá do céu para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com Jesus. E em nome de Jesus nós estaremos lá. Amém?
Fora da cidade estarão os perdidos, juntamente com Satanás e seus anjos. Pergunta 7. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? Apocalipse 20, verso 8. Apocalipse 20, verso 8 diz o seguinte: E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. E o número desses é como a areia do mar. Então, confirma mais uma vez o que eu falei, né? Que Satanás irá, quando a cidade santa descer, a nova terra, Satanás irá enganar novamente as pessoas que ele já tinha conseguido enganar. Então, esse número de pessoas é muita gente. Por isso que aqui fala, como a areia do mar. Então, é isso que vai acontecer. Agora, pergunta 8, que é a nossa última pergunta de hoje, do nosso estudo. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Vamos continuar em Apocalipse, capítulo 20, versículo 9, e depois nós vamos para Mateus 25, capítulo 25, versículo 41. Apocalipse 20, verso 9 diz o seguinte. Apocalipse 20, verso 9. Marcharam, então, pela superfície da terra, e secaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Então, eles cercaram a cidade para tentar tomar. E aí, Deus mandou fogo do céu, e consumiu a todos. Por esse motivo, nós falamos que a terra será destruída pelo fogo e não mais pela água, como aconteceu no dilúvio. Né? Agora, Mateus 25, verso 41 diz o seguinte: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu não quero ouvir isso de Jesus. Eu tenho certeza que você também não quer ouvir isso de Jesus. Amém? Vamos aqui fazer uma recapitulação do que nós estudamos hoje. Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio, ou os 1000 anos. Durante esse período, os salvos estarão no céu. E eu e você estaremos lá em nome de Jesus. Amém? A terra ficará sem forma e vazia novamente. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova terra, a nova Jerusalém, descerá para a terra. A nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos, e nós estaremos lá, em nome de Jesus. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Amém? Vamos ao nosso compromisso de fé. Esse compromisso de fé você vai fazer não é comigo, mas sim com o nosso Deus. Você, meu irmão e minha irmã, quer estar no céu durante os 1000 anos? Eu quero. Se você quer, digite aí nos comentários. Eu quero estar com Cristo durante os 1000 anos, no céu. Você, meu irmão e minha irmã, sente que Jesus está te chamando para passar a eternidade com Ele? Eu sinto que Jesus está me chamando para passar a eternidade com Ele. E você? Se você sente também, digita aí nos comentários. Sim, eu sinto que Jesus está me chamando para passar a eternidade com Ele. Você, meu irmão e minha irmã, está decidido, a partir de agora, fazer parte dos seguidores de Deus? Eu estou decidido. E você? Se sim, digita aí nos comentários. Sim, eu estou decidido a partir de agora fazer parte dos seguidores de Deus. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site www.encontreumaigreja.com.br. Se eu não deixar na descrição, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Aí você vai clicar no site, no link, e vai te direcionar para o site. E lá você vai digitar os dados que lá pedir. E lá aparecer
irá aparecer o endereço de uma igreja adventista do sétimo dia mais próximo da sua casa. Faça-nos uma visita. Tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando ao seu coração. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Grandioso Deus, Pai que nos céus habita, aqui estamos, Senhor, para te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um de nós. Hoje nós aprendemos que sobre o milênio, que nós, os salvos, passaremos 1000 anos no céu e depois nós retornaremos aqui a esta terra, juntamente contigo. Pois do Senhor tem o desejo, está ansioso para morar conosco, para habitar conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou seu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar. Que o Senhor continue abençoando o teu filho, a tua filha, que está me assistindo neste momento. Que o Senhor derrame chuva de bênçãos na vida dele, na vida dela e na minha vida também. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe com seus contatos em suas redes sociais. E se não for inscrito ou não for inscrito no canal, que você se inscreva aqui no canal e que ative o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal, que você possa receber uma notificação no seu celular. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, que teremos como tema a nova terra.